Então hoje vamos ter uma palavra no qual se intitula A Oração em Sustento da Alma. É a oração que vivifica o Espírito, é a oração que mantém o Espírito alerta, é a oração que mantém o Espírito unido a Jesus para que realmente não tropecemos com o pé em pedras nem de tempo algum. Podemos abrir a palavra de Deus em Mateus 26, 38, por favor. Então, em Mateus 26, versículo 38, diz a palavra de Deus: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus certamente sabia do grande sofrimento que ele teria que passar. Por isso, a sua alma estava triste. Também, ele sabia que iria ficar sozinho. Sabia que todos o iam abandonar. O próprio Pedro, quando disse que nunca o negaria, se tivesse que morrer, teria que morrer, iria com ele. Todos disseram o mesmo, como diz o Evangelho, mas o certo é que Jesus ficou sozinho. Jesus também não tinha prazer na morte de ninguém, como diz a sua palavra, como Deus diz a sua palavra. Jesus não tinha prazer na morte de ninguém. A própria palavra de Deus diz que ele veio não para julgar, mas para salvar. Então ele não queria ter o prazer da morte de ninguém. Enquanto ele estava no mundo, era a esperança do mundo. Ele era a esperança. Mas a partir do momento que ele fosse àquela cruz, já não era tanto assim. Por todo aquele que se quer manter na esperança e em salvação e amor, vai ter que passar pela cruz. Só todos aqueles que passam pela cruz, verdadeiramente é que têm a salvação, é que se mantém na esperança. Todos os outros estarão condenados, porque Jesus disse, a minha própria palavra o julgará no último dia. A palavra que tenho proferido. Então Jesus sabia que o mundo entraria em condenação, todos aqueles que não crescem. E certamente muitas outras coisas haverá, um dia poderemos saber, se Deus nos levar, Jesus nos contará qual o sofrimento, porque é que ele estava tão triste em sua alma, tão triste até à morte. A sua alma estava tão triste. Mas umas destas coisas eram de certeza. Pelo sofrimento, porque ele iria ficar sozinho, como Deus o abandonou também durante um tempo, e como também realmente sabia que as pessoas iriam ser condenadas. Ele próprio dizia para os fariseus: como escapareis da condenação do inferno? Ele preocupava-se. Portanto, ele várias vezes falou com eles também. Eu não queria que ninguém perecesse, como Deus diz a sua palavra, mas todos sejam salvos. O que é isto de vigiar e orar? Vamos também verificar a palavra de Deus em Lucas 21, 36. Por favor. O que é que Jesus estava a querer dizer? Ficai aqui e vigiai. Então, em Lucas, capítulo 21, e versículo 36 diz: Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé da presença do Filho do Homem. Então, Jesus estava a pedir para eles vigiarem, orando. Jesus começou a sua ministério intercedendo, orando e chamando todos. Ele era de manhã, à tarde e à noite, ele passava a vida em oração. Mas por qual era o motivo realmente de Jesus tanto orar e por que motivo? Qual a importância da oração? A importância, uma delas, da causa principal, que é o livramento. A oração livra da morte, da condenação. A oração livra de toda a aflição, toda a angústia, livra de toda a necessidade. A oração dá para tudo e mais alguma coisa. A oração é essencial para tudo. Mas também
Qual foi o ponto essencial da oração de Jesus? Sempre que ele manifestou esse interesse pela oração, pela unidade. Então ele começou sempre a chamar os seus discípulos para se reunir a ele, para formar um só corpo. Então a oração servia para a unidade. Por isso é que ele disse: vigiai aqui, ficai comigo, vigiai e orai, para que estarem com ele, para ser um grupo, para ser uma igreja, para ser um corpo só. Então eu pedi a oração era muito importante naquela época e é hoje também, a cada dia. Muitos têm dificuldade em orar, como eu já digo, mas dou graças a Deus, porque Ele me deu sempre perseverança. Muitas das vezes até a minha oração era ler um livro, mas eu estava ali a ler um livro, eu não saía do livro. Mantive-me firme até hoje, graças ao Senhor Deus. E hoje continuo a orar. E oro como Jesus Cristo ensina no Evangelho e todos os seus apóstolos o ensinam. Vamos ver o que é que Paulo diz em Efésios 6:18, por favor. O próprio Jesus, Deus, não sei se estão a ver, é o próprio que precisou da oração dos seus discípulos. O quanto é importante, ninguém pode dispensar a oração. A oração é importante a cada dia e a cada momento, se necessário for. É lá que mantemos a nossa comunhão com Deus. É lá que mantemos o nosso aperfeiçoamento. É lá que Deus nos eleva para o alto. É lá que na oração Deus nos livra, como o Filho fala às vezes na edição, da concupiscência do mundo, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da glória deste mundo, das paixões do mundo, da amizade do mundo, porque é isso que nos afasta de Jesus. Quem quiser ser amigo do mundo não pode agradar a Deus. Então, no Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está a falar de unidade. Por todos os santos. É essa a nossa meta, é esse o nosso alvo. É orarmos uns pelos outros, sempre que necessário for. Para quê? Porque é que fala no Espírito? Vamos abrir a palavra de Deus em João 17:21-23. Então, em João 17:21, diz assim: a fim, isto é Jesus a orar, vocês sabem, a oração sacerdotal de Jesus, quando estava a pedir para o Pai. Ele, no princípio, também começou logo a reunir os seus discípulos, a ser procurou a unidade, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então quer dizer que aqueles que estão sozinhos, será que revelam Jesus Cristo? É na unidade ou é quando estamos sós? Vamos ver a palavra de Deus em Efésios 2:18. Por favor. Então diz em Efésios 2:18 o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Paulo mandava orar no Espírito. Então o que é que representa o Espírito? Podemos verificar isso em Efésios 4:3. Mais aqui na frente. Então a palavra de Deus diz em Efésios 4:3 o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Estão a ver muitas vezes o que acontece em algumas igrejas, em algumas reuniões, quando as pessoas se zangam por algum motivo, quando as pessoas se querem afastar. Será que está Deus ali? Deus quer isso ou quer a unidade do Espírito? Muitas das vezes andamos que podemos partir de um irmão e do outro. Mas o certo é que nós não devemos tomar muitas das vezes nem partido de um irmão, nem o partido do outro. Devemos tomar o partido de Deus. Porque muitas das vezes aquele que tem razão deve pedir desculpa ao outro que não tem. Para quê? Para que haja unidade do Espírito. Porque muitas das vezes a outra pessoa não está cega e não consegue ver. Então temos que ter calma e paciência para que Deus lhe abra os olhos, através da nossa oração, do nosso testemunho, para que Ele possa ver. Porque as pessoas não veem muitas das vezes. Não estão a ver com Ele. Mas a gente não deve julgar, a gente deve unir. E vamos testificar isso mais à frente também. Efésios 4:16, o versículo 16. O que é que diz o versículo 16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Devemos auxiliar uns aos outros. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Deus é? Então o Espírito serve para quê? Para unir, certo? Quem não está no Espírito está unido. Então se o Espírito é a união e as pessoas se afastam, muitas dizem, eu não vou à igreja, eu só falo disto, só falo daquilo, só falo daquilo. O que é que eu estou a julgar? Quem fala mal do irmão, fala mal da lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz. E as pessoas vão-se embora. E lá com a igreja que Jesus criou, que Deus criou. Se as pessoas fizessem isso, onde é que estava a unidade do Espírito? Estava a unidade era do mundo. Agora a unidade do Espírito, não, o Espírito, o que é que Jesus disse? Que comigo não junta, espalha. Certo? Colossenses 2:19, por favor. Então em Colossenses 2:19 diz mais uma vez: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então quando é que a gente tem crescimento? Em unidade, através da cabeça, do Espírito, ou é quando estamos isolados, sozinhos? Interroguem-se a vocês próprios. Quando nós estamos a fazer dissensões e fações e divisões, aí está toda a espécie de obra ruim, como diz Tiago. Quando há dissensões e fações, quando há orações para apenas orar por um em detrimento de outro, não estamos a fazer a oração do Espírito. A gente tem que fazer a oração do Espírito até às vezes pelos mais necessitados, para que eles estão cegos, para que Deus conceda a luz, para que ele possa ver e para que possa realmente chegar à conclusão da verdade. Então a gente tem que sempre orar a favor de todos os irmãos pela unidade, porque o Espírito é a unidade. Como a gente já leu, porque todos temos acesso a Deus através de um Espírito. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a união. Porquê? Porque é o Espírito de Cristo. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando nos sentam dividir. Já vi isto nesta igreja e já vi isto noutra igreja. E acontece muitas das vezes.
divisão. Ainda quando é pela palavra da verdade, tudo se justifica. Mas quando não é pela palavra da verdade, quando é pelo egocêntrico, pelo ego de cada um, pela razão própria de cada um, e não a de Deus, pela verdade de Deus, estamos a pecar diante de Deus. E em vez de estarmos a juntar com Jesus, estamos a espalhar. É curioso que em Lucas 22, 31 e 32, temos lá aí também no instantinho, porque ainda temos tempo. Lucas 22, 31 e 32. Jesus sabia tudo o que se ia passar. Ele sabia, ele era Deus, o Pai o amava também, portanto ele tudo sabia. Porquê é que ele faz esta oração por Pedro? Reparem qual é o fundamento desta oração. Então diz assim no Lucas 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ou seja, une os teus irmãos. Jesus estava a orar pela unidade, fortalecer Pedro os ia unir pelo Espírito. É para isso o fundamento com que Jesus criou a sua igreja. Apenas unidade. A oração deve ser feita em prol da unidade. E não nunca da divisão ou da individualidade. A oração deve ser pelo geral, pelo povo, para que haja unidade em Cristo. Porque só Deus é que é um. Nós somos todos num. É assim que a gente deve ser. Nós somos corpo individualmente, mas todos, por juntas e ligamentos, aplicados uns aos outros. E a nossa oração deve ser pela unidade. Com o senso 8, por favor. São versículos pequeninos, mas que revelam uma grande importância e uma grande verdade. Porque é que Paulo falou assim aos Colossenses? O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Porquê? Porque eles eram unidos, eles estavam no mesmo propósito, eles estavam juntos, estavam na vontade de Deus, no cumprimento de Deus, estavam na direção da expressão do Espírito, porque o Espírito é unidade. As igrejas tinham que estar unidas a todos os apóstolos, e os apóstolos a todas as igrejas. Todos aqueles que se afastavam diziam que era todo aquele que se afasta, por isso se foram embora porque não éramos nós, como diz em João, lembram-se do versículo? Por isso eles foram embora porque não éramos nós, para que ficasse manifesto não éramos nós. Portanto, aqueles que são do Espírito têm tendências a unir os irmãos, não a espalhar, mas a unir. Eu agora vou fazer uma pergunta. Ou, aliás, vou testificar uma situação que se passa. Muitas das vezes nós sabemos que muita gente diz: eu tenho Deus, não vai à igreja, eu tenho Deus, mas não vão à igreja, não se congregam. Elas têm lá a vida delas, dizem Jesus, falam a Jesus à mulher delas, mas não é assim que a Bíblia especifica. Eu perguntei assim a mim próprio: quando passamos mais tempo no mundo, será que temos prazer na unidade do Espírito ou será que estamos ficando sozinhos? Nessa altura, que oração estamos fazendo? No Espírito ou na carne? Estão a entender? Muitas das vezes temos mais prazer em estar com os amigos do mundo do que nos vir congregar, estar com os irmãos de igreja. Qual é o Espírito que a gente prefere? É o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo? Se alguma coisa não está bem, temos todos que cooperar para que tudo fique bem. Mas não é cada um ir para o seu lado. Não é assim que funciona a Igreja de Cristo. Jesus quer que sejamos um nele e dois nele. Portanto, temos de ser um. Foi para isso o propósito de Jesus desde o princípio, na sua oração. E quando ele começou a buscar os discípulos do coroa. Foi para unir, não para espalhar. É assim que nós temos que viver. Porque senão acontece como ele diz em João 15,6. Vamos lá abrir isto. Faz favor.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Durante um tempo ele até pode andar muito bem, mas mais tarde ou mais cedo, Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade. Então o que é que nós temos de fazer? Cooperar uns com os outros. Com quem? Com o Espírito Santo de Deus, em oração e comunhão. Por isso é que nós temos que nos ir unir aos pastores e os pastores a nós, para que no Espírito a gente possa fazer a obra de Deus. Porque Deus derrama a bênção, bondade e comunhão. Certo? Para entender o fundamental da oração, a necessidade que nós temos de orar uns pelos outros, para que nós nos mantenhamos unidos. É isso que nós devemos fazer até quando vem uma nova criatura, quando vem uma salvação, é isso que a gente devia fazer logo. Chegar a casa e dizer para aquele irmão, para que ele volte, para que ele não se esqueça de voltar, para que ele não se sinta atraído pelo mundo, para que ele sinta prazer na igreja. É assim que a gente deve ver. Ok? Que Deus abençoe.